Para declarar a voz. Declaração de voto, deputado Sábio Souza Cruz. Senhor presidente, ao fim dessa sessão, praticamente, eu trago aqui, mais uma vez, a reafirmação do nosso voto contrário a um processo que torna mais aguda, aprofunda ainda mais aquilo que nós chamamos da esquizofrenia política em Minas Gerais. O Estado que investe bilhões numa máquina publicitária, cujo objetivo principal não é fazer campanhas de esclarecimento, campanhas de vacinação, mas é o culto à personalidade do senador Aécio Neves, que eles consideram importante para o projeto presidencial do senador. Com isso, há uma pressão, uma censura econômica sobre os meios de comunicação para que não apareça nenhum questionamento, nenhuma crítica, nenhum deslize, nenhum erro. Isso é, inclusive, negativo para a administração pública, porque quando os erros surgem, dá uma chance ao administrador de boa-fé de corrigi-los. Quando se coloca tudo por debaixo do tapete, vai se aprofundando a crise, vão se agudizando os erros, os desvios, e não é por outra razão que Minas Gerais, não a da mídia, mas a real, é hoje o estado mais endividado do Brasil, tem a pior relação dívida-PIB, e hoje essa casa, lamentavelmente, trabalha ainda no sentido de piorar ainda mais a relação de endividamento do Estado, autorizando, somados com os 2 bilhões e 700 de ontem, mais 600 bilhões hoje, cerca de 3 bilhões e 200, 3 bilhões e 300 a mais, completando de empréstimos novos, senhor presidente, só do governo Aécio para cá, 14 bilhões de reais, o que equivale a toda a dívida que foi renegociada em 97 entre Eduardo Azeredo e Fernando Henrique Cardoso, numa renegociação que hoje, acho que até o próprio pessoal do PSDB reconhece ter sido altamente danosa para as finanças de Minas. Nós, então, estamos trabalhando no sentido de que Minas possa, sim, dar a resposta aos mineiros nos investimentos públicos que se fazem necessários, mas que não faça com o chapéu alheio, que não faça com novos endividamentos e endividamentos, invariavelmente, deputado Glaico, com uma carência até o final desse governo. Ou seja, quem endivida não paga. É a mesma lógica que em 98 se programou para quebrar Minas em 99. Isso nos preocupa muito, até porque os mandamentos constitucionais de limites de investimento em saúde e educação, este governo resolveu descumprir, programando novamente o cumprimento da Constituição para o próximo governo. O próximo governo vai ter que cumprir a Constituição, tadinho, e vai ter que pagar as dívidas que esse governo faz. Não sei se será possível, a que ponto ou a que porto vai nos conduzir esse marujo que hoje pilota esse navio chamado Minas Gerais. Mas, senhor presidente, por mais paradoxal e por mais surpreendente que seja, eu quero fazer aqui a defesa do PSDB. Porque foi dito aqui que, durante o governo Itamar, foram instauradas 13 CPIs contra o PSDB. Uma das CPIs, por exemplo, foi a CPI do leite. Eu, por exemplo, nunca soube que o PSDB era o responsável pela baixa remuneração dos produtores de leite desse Estado. Foi feita uma CPI sobre a máfia das carteiras nacionais de habilitação, uma máfia no Detran, e eu, por exemplo, nunca soube que era o PSDB que pilotava a máfia da Carteira Nacional de Habilitação no Detran de Minas Gerais. Foi feito, senhor presidente, pasmem, uma CPI do narcotráfico. Nunca me passou pela cabeça que fosse o PSDB o responsável pelo narcotráfico em Minas Gerais, que o narcotráfico tivesse algum envolvimento com o PSDB ou com as figuras de proa do PSDB, como o governador Aécio Neves. Nunca soube dessa relação entre narcotráfico e PSDB, entre a baixa remuneração dos produtores de leite e o PSDB, entre a máfia da Carteira Nacional de Habilitação e o PSDB. Eu mesmo não sabia, e continuo não acreditando, que o PSDB, que tem tantos pecados, tenha todos esses que lhe foram atribuídos, paradoxalmente, por uma figura de destaque, justamente do mesmo PSDB. Portanto, fica aqui a minha solidariedade ao PSDB por ter-lhe sido atribuídas responsabilidades sobre problemas tão graves e que não me consta
tenham relação com o Partido da Social Democracia Brasileira. Muito obrigado, senhor.